Saiu. Vamos ver. Será que tá tendo nenhuma live sertaneja agora não, né, gente? Para congestionar o Instagram. Entrou. Vamos ver se ela volta. Daí o pessoal só me fala se eu tô embaçada ainda. Ó, aparece você, tá estática ainda, do mesmo jeito. Para todo mundo tá aparecendo assim, gente? Embaçado e travado? Me dá um joinha aí pra eu saber. Pra mim tá, continua aquele Voltou círculozinho. igual. Uai, gente, o que eu vou fazer? Ixi. É, você tá entrando, tenta entrar por outro usuário. Tenta entrar do Tati Luna. Tá. Isso, pra mim também, só o som que aparece, a imagem tá travada. Tenta entrar de outro. As coisas acontecem, né, no ao vivo. Então, a gente decidiu vir aqui e fechar. Olha, eu li fecha janelas e. Mas é isso mesmo. Fechar esse período de lives com essa nossa percepção, até porque a gente pretende fazer outras coisas, né? E acho que tudo que a gente precisava falar sobre como a escola se comunicar melhor nesse período, a gente disse. E as próprias escolas também, nas suas experiências, já se encontraram em algumas soluções, então a gente tem percebido menos dores das escolas nesse sentido, mas ainda assim tem muita comunicação das escolas que não está legal, e a gente veio falar sobre isso aqui hoje. Te inserir aqui de novo. Tati, vamos ver. Eu tô vendo a porta de novo. Voltou agora? Não, foi igual a primeira vez. Alguém Ai, sugeriu amiga. aqui que você feche tudo que esteja aberto no seu celular. Fecha todas as abas. Sai de novo, fecha todas as abas e tenta entrar novamente. Agora apareceu! Pra vocês Apareceu? também tá aparecendo, gente? Ali. Agora pra mim apareceu. Dá um retorno pra gente, vocês estão me vendo? Não tá mais embaçado? Eu tô vendo agora, tá ok. Eu fechei as abas todas. Tinha 1 milhão. Ah! Mais uma que eu aprendi. Fecha pra mim, Ótimo! amor. Meu marido vai matar, né? Porque sempre fala, fecha as abas. É igual minha mãe, gente. Eu vou ajudar ela lá às vezes no celular, que eu vejo tem milhares de coisas abertas. Muito bem. Ótimo. Obrigada, Dejane, pela dica. É, deu certo. Ok. Então, já introduzimos aqui, né, Tati, o assunto. Isso. Falamos por Uhum. que que a gente veio encerrar com essa live. E aí, vamos lá, as considerações que a gente fez. O que que a gente percebeu que as escolas fizeram e que deu certo com o público delas, né? Foi saudável para a comunicação com o público delas. Então, uma das coisas que a gente anotou aqui é a comunicação com os pais. Então, as escolas que mantiveram a comunicação com os pais desde o início da suspensão das aulas, porque por mais incerto que fosse o momento, a gente tinha, pelo menos, lembra que a gente está falando aqui de Minas Gerais, pelo menos aqui em Minas Gerais, a gente sempre teve orientações dos órgãos competentes, né? A respeito Uhum. dessas incertezas, dessas dúvidas sobre número de aulas, né? Número de aulas, quantidade de horas, aula, enfim. Então, as escolas foram seguindo as orientações, tanto do sindicato quanto dos órgãos competentes, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Estadual de Educação, e à medida que elas recebiam essas informações, elas iam transmitindo às famílias. Então, essa comunicação com as famílias, com os pais, ela foi fundamental para que a relação entre eles, a comunicação da escola fosse saudável, né?
Então, isso é um ponto bem positivo que a gente percebeu ao longo desse tempo. Outras escolas, por mais que elas tivessem acesso a essas informações, elas não estavam transmitindo as informações. A impressão que a gente teve, né, Tati, é que elas estavam Sim. esperando uma posição mais concreta para transmitir Uhum. aos pais. Mas o esperar uma informação concreta para ser transmitida trazia insegurança para os pais, né? Então, Exatamente. por mais que não houvesse ainda uma informação, um dado concreto, uma data concreta, elas informarem que ainda não existia, né? Já é uma resposta. Já é uma resposta. Então, olha, o sindicato nos deu essa orientação, né, em função do que eles receberam de instrução de Secretaria de Estado, da Secretaria Municipal. Então, é esta a posição até agora. E a informação a princípio foi que as aulas estariam suspensas por tempo indeterminado. É indeterminado? Mas pelo menos é uma informação, né? E aí E a deixar gente claro não que, à pode. medida que elas obtivessem novas informações, elas seriam repassadas. É, Então, esse canal tinha que ser claro, tinha que ser transparente, né? isso. Não pode também achar que os pais vão buscar, por exemplo, no site da SUNEP, no site, eles não vão buscar em outros lugares, eles vão buscar no meio de comunicação que eles têm, que é a Da escola. escola. Isso. Então, primeira coisa, ponto acho que mais importante para essa comunicação ter sido saudável até agora foi essa relação de clareza de informações com os pais. Isso. Ok, a outra, Tati. Outra coisa que a gente bateu muito na tecla e a gente fala sempre, gente, é a respeito do vínculo, né? A educação infantil não tem como, não tem mesmo. A gente ficar mandando atividade para manter um cronograma, para manter aquilo que havia sido planejado, isso não existe na educação infantil. Mas o que que existe? A manutenção desse vínculo, né? A gente percebeu que muitas escolas ficaram sem saber o que fazer e como fazer, né? Mas o objetivo tem que ser mantido. Qual que é o objetivo? Manter o vínculo. Ele tem que ser atingido. Então, não importa se no começo, a gente não gosta de manter contato com os pais pelo WhatsApp, mas nesse momento foi necessário. A gente não tem outro meio de comunicação, então vai ter que ser criado outro meio de comunicação, né? Porque a gente não pode deixar que se quebre esse vínculo. As crianças, elas estão esperando uma referência, as crianças não estão vendo ali o feed do WhatsApp, do Instagram, elas estão esperando algo mais. Então, mandar um vídeo, fazer uma conferência com as crianças para que elas te vejam, para falar um oi, para saber como elas estão, né? A gente precisa que isso seja feito. Eu vejo que os pais estão nessa ansiedade de manter esse vínculo e as crianças muito mais, porque a referência delas são os professores, né? Não é o diretor, não é o coordenador, são as professoras, é aquelas que estão ali todos os dias com eles. Então, a gente precisa continuar mantendo essa comunicação para que esse vínculo, essa referência da escola permaneça, né? A gente não pode imaginar que as crianças, elas não vão esquecer. Elas podem não esquecer, mas aquele vínculo ele é quebrado. De uma maneira ou outra, quando voltar, é um recomeço, né? Vai ser uma readaptação. Se esse vínculo não for mantido, de onde que nós vamos começar? Então, a gente precisa realmente ter essa atenção. Educação infantil é vínculo, é dia a dia, são as pequenas coisas, né, que a gente mantém essa comunicação com as crianças e, de fato, quando elas voltarem, elas vão continuar tendo essa referência na escola. Outra questão que a gente observou que tem a ver com tudo isso é a questão do planejamento. Toda escola trabalha baseada em planejamento, né? Cada escola com a sua linha, enfim, mas o planejamento existe. Inclusive, deve existir para a comunicação. Então, as escolas que se planejaram, mesmo nesse momento incerto, né? Mesmo tendo demorado a saber o que fazer nesse momento, as escolas que tiveram um planejamento, inclusive para essa comunicação, também tiveram uma relação mais saudável com o público delas. Então, ok, a gente entende que isso, a gente deu dicas sobre isso desde o início, praticamente, né? Que a Sim. gente falou, as aulas foram suspensas no dia 18, dia 19 a gente anunciou que falaria já alguma coisa, né, de sugestão para as escolas, e no dia 20 a gente fez de fato isso. Então, a gente já sugeriu, é óbvio que não é, né, quem dera muita pretensão, mas as poucas escolas que a gente conhece, que acompanham o nosso trabalho e que, de fato, seguiram essa sugestão, por exemplo, elas foram felizes nessa comunicação. Com Porque certeza.
elas se planejaram para isso, né? Então a gente sugeriu já desde o início manter esse vínculo e ele poderia acontecer da forma que a escola tivesse possibilidade de fazer. Então, não tem um site? Ah, tem Instagram, tem no Facebook, faz essa comunicação por lá. Tem pai que não tem esse canal, tem o contato do e-mail, tem o contato do WhatsApp, faz através desse canal, né? Manda videozinhos pequenos, né? Demonstrando carinho, afeto, né? Preocupação com essas crianças, com essas famílias, mandando um beijinho, mandando um recadinho, enfim. Por mais simples que fosse, mas mantendo esse vínculo. E para isso acontecer, elas tiveram o Theo aí. A visita. Ao vivo é assim mesmo. Então, as escolas que se planejaram e que organizaram esse contato, elas também, né, tiveram uma comunicação mais saudável ao longo desse período. Lógico que utilizando as possibilidades que elas tinham, as ferramentas que elas tinham e que os pais também tinham acesso, né? Se ele não tem Instagram, não tem essas mídias sociais, que faça que mande pelo e-mail, né? Tente fazer um vídeo curtinho que vá através do e-mail, chegar até essa família, que seja pelo WhatsApp, que seja uma ligação, né? Uma ligação pelo telefone mesmo, mas enfim, as escolas que se planejaram e se organizaram em relação a isso também tiveram uma comunicação mais saudável. Outra coisa que a gente observou, gente, é que a necessidade de se ter uma formação continuada com os professores ficou evidente nesse momento. Um momento onde nós tivemos que muitas vezes aprender ferramentas novas, tivemos que nos organizar, tivemos que mudar de repente a nossa didática, a nossa linguagem, né? Que no momento era só dentro de uma telinha, então toda a nossa eloquência, toda a nossa iniciativa, toda a nossa intencionalidade tinha que estar lá. Então, a gente precisou aprender muita coisa. E aí que a gente viu que alguns grupos, alguns professores, é claro que tem perfil, né, diferente, perfis diferentes, cada um tem uma facilidade numa coisa. Mas a gente percebe que aquela escola que tem esse trabalho com os professores mais próximo, é mais fácil, é mais rápido de você se organizar. Né? Você não tem tanto que dar um passo a passo, porque aquele grupo que está acostumado a conversar, a se reunir, a buscar estratégias, ele tem uma postura de aprendizado contínuo. Então, toda vez que surge uma coisa diferente, uma situação diferente, eles rapidamente se organizam e se adaptam para trazer soluções para aquele momento. Agora, aquele grupo, aquela equipe que não está acostumado a buscar informações, a realmente aprofundar nos assuntos, buscar ideias diferentes, discutir situações do dia a dia da escola, eles tiveram mais dificuldades, estavam assim, mais confortáveis naquele dia a dia de cada um, né? Que cada um caminha muito que sozinho. Então, essa questão da formação de professores para nós ficou evidente, né, Rê? Que realmente é essencial. É uma roda de conversa, é um grupo de estudo, é uma vez por mês, uma vez por semana, não sei, cada escola tem a sua postura, mas precisa, né? Que precisa acontecer. A gente sabe que hoje o professor que ele não aprende, que ele não estuda, ele não é professor. Professor que é professor, ele está ensinando e aprendendo continuamente. Né? Então, a gente precisa, mesmo nesse tempo de quarentena, manter essas reuniões. Se a escola está acostumada a fazer um grupo de estudo, marca uma conferência com seus professores, né? Traz alguma coisa para discussão, vê o que eles estão pensando, como que eles estão reagindo, como que eles estão, né? O que eles estão percebendo das crianças, para eles trazerem esse retorno, até para que a escola tenha como tomar decisões. Como é que ela vai tomar decisões se ela não está vendo a criança, ela não está conversando com a família, ela não sabe o que cada um está sentindo? Quando ela mantém esse vínculo com a família dá esse retorno para a escola, quem que muitas vezes vai trazer para a escola? Os professores. Então, é nessa roda de conversa, nesse grupo de estudo que vão surgir todos os dados necessários para que a escola realmente tome uma decisão, né? Eu acredito que 2 pontos importantes que a gente conversou para essa live, né, Rê? É realmente a comunicação, é ter realmente os pais como parceiros da escola e a formação continuada, que é realmente investir nesse profissional que precisa estar continuamente aprendendo. E tem muita coisa gratuita, né? Eu acho que não só a escola, não só o grupo, mas individualmente, cada profissional ele tem que ter a clareza
de que professor precisa ser pesquisador, né? A gente Exatamente. precisa dessa, mesmo que não seja uma coisa que já esteja com a gente desde sempre, mas que a gente desenvolva essa competência, essa habilidade de estar sempre buscando, de estar sempre aprendendo. A Dejane falou, sugestão também é criar um grupo de mães onde apenas o professor posta atividade, tarefas ou os recados. Isso, as escolas vão usar as ferramentas que elas têm, né? Essa é uma ferramenta que já está acontecendo. Levando em consideração que a informação, que a comunicação, ela é essencial. E aí ela vai usar as ferramentas que ela tiver disponível no momento. E se ela não tiver, ela busca, ela cria, né? As estratégias, cada um é diferente, né? Não atende a todos. Uma mesma estratégia, uma mesma ferramenta. São várias. Cada um vai atender um grupo diferente. É o que a gente acabou de falar. É buscar, né? É ir atrás. E o que não falta é solução, inclusive gratuita, para fazer isso. E que tem a ver com tudo isso e fechando essa questão do que a gente percebeu, é a presença online da escola, né? Porque a gente sabe que não é todo mundo, mas a grande maioria da população, ela tem acesso, ela está presente na internet, né? E sabendo disso, o público da escola se a gente está falando basicamente de escolas particulares, a gente entende que o público dessas escolas está na internet, né? Essencialmente nas redes sociais, a gente tem dados estatísticos a respeito disso. Isso. E se as famílias estão ali, porque a escola não está aproveitando esse espaço para fazer essa comunicação, né? Então, ter essa presença online é fundamental, não só para manter a comunicação acerca do que a gente está vivendo agora nesse período de quarentena, mas para continuar informando, para continuar colocando conteúdo ali em relação à infância, em relação ao trabalho da escola, do valor do trabalho da escola de educação infantil, né? Porque, como a gente já falou, as famílias continuam consumindo conteúdo e se elas continuam consumindo conteúdo, nada mais importante do que a escola oferecer conteúdo também, né? É muito conteúdo disponível sobre das mais diversas áreas, dos mais diversos assuntos, mas se a família, né, que contratou a escola, ela tem criança, obviamente, um assunto importante dela estar consumindo agora são assuntos relacionados à infância. Então, a escola, além dessa comunicação em função da quarentena, ela manter a publicação dela de assuntos relacionados à infância, né? Por mais que a escola fisicamente esteja parada, mas o trabalho da escola não parou, né? Então, ela continuar produzindo conteúdo acerca da infância. É engraçado a Dejane falou aqui, só um minutinho, Tati. Eu trabalho no ensino fundamental 2 com matemática, minhas aulas são em PowerPoint. E em 2 telas, depois apresentando o conteúdo, eu corrijo e faço exercício ao vivo com eles. É um outro segmento, mas cada segmento vai se adaptar às ferramentas disponíveis, né? Importante que isso aconteça. Independente do segmento, independente da plataforma, independente das ferramentas, isso mesmo, Dejane, estou me descobrindo. A gente está aprendendo coisas novas, né? Isso é um desafio para todo mundo. E que bom que as pessoas, eu pelo menos, por tudo que eu já li aqui, já conversei, eu percebi assim, que a grande maioria dos professores estão gostando não de passar por esse momento, né, pela situação em si, mas que esse momento está trazendo uma oportunidade deles se redescobrirem, de aprenderem coisas novas. Então, é um ponto positivo, né? Tá todo mundo, a grande maioria, pelo menos que a gente tem contato aqui, está se descobrindo, se redescobrindo. Silvia, olá! E é engraçado a gente acompanha muito escola aqui pelas redes sociais, e a gente entra no perfil de algumas escolas e não tem nada. É como se literalmente a escola tivesse fechada e não tivesse acontecendo nada.
Então, quer dizer, ainda que a escola tenha optado por um aplicativo, por outra plataforma, por um drive, por mandar para o WhatsApp, aquela presença ali no Instagram, ela precisa acontecer todos os dias, né? A escola ela não acabou, não fechou, não, né? Então, assim, não pode desaparecer. Hoje, esse é quase que o único meio de comunicação das escolas com as famílias, porque o tempo todo elas estão ali, buscando no perfil da escola para ver o que tem de novo, o que tem de retorno, o que tem de resposta, o que tem de ideia, o que tem de sugestão. Então, assim, se a escola sumir dali, sumiu o vínculo, né, gente? Aí a gente realmente não tem nada, vai ser recomeçado do zero mesmo quando voltar. Tem várias escolas. Olha a Poli do Amaral. Tudo bem, Poli? Bem-vinda. Muitas escolas, elas têm usado plataformas particulares, né, para manter esse contato, para manter, especialmente as de ensino fundamental, médio, enfim. Elas têm usado outras plataformas para manter esse contato educacional com as famílias. Mas não quer dizer que o público dessas escolas estejam só ali naquela plataforma. Porque Exatamente. quem está naquela plataforma são os seus alunos, né? As famílias desses alunos. Mas não é só, o seu público não são só os seus alunos, não são só as famílias desses alunos. Seu público é maior do que isso, né? E se você quer, a gente sabe inclusive da dificuldade de muitas escolas que estão perdendo alunos. Então, se depois desse período, né, complicado que está todo mundo vivendo, se as escolas elas querem trazer de volta esses alunos e querem, porventura, trazer novos alunos, ela precisa também estar numa outra plataforma onde essas outras pessoas também tenham acesso. Porque essa plataforma particular onde vocês estão fazendo educação online, elas são só para os seus alunos, né? Elas não são para o público em geral. Então, você precisa manter a comunicação para esse outro público que ainda não é seu aluno ou que não vai ser de qualquer forma, mas que está interessado em conteúdo de valor. Então, a presença nessas plataformas públicas também, elas precisam acontecer, né? Exatamente. Mais gente chegando. Olá, gente. Kelly, Colégio Vila Mundo. Mais gente aqui. É um prazer ficar com vocês, mas preciso sair. Bom fim de semana. Tchau, Dejane vai ficar lá. Nas próximas 24 horas. E aí, depois quando você puder, assiste o resto, porque no final a gente vai trazer uma oportunidade bem bacana para as escolas, ok? Então, gente, essa presença online ela é importante, né? Pensando em transmitir o valor da educação infantil, certo? E aí, o que a gente... Então, né, essas foram as nossas percepções. As escolas que, resumidamente, mantiveram uma comunicação saudável com seu público, elas estão um pouco mais tranquilas, assim, nesse sentido, né? De saúde mesmo da escola com as famílias, da relação entre elas. E aí, o que a gente pensou nesse um mês? A gente viu muita coisa, aconteceram várias coisas que fizeram a gente pensar, refletir. E percebendo que algumas escolas ainda têm essa dificuldade de manter essa comunicação, a gente oferecia, né, antes da pandemia, uma formação presencial, entre outras, né, uma formação presencial para as escolas justamente a respeito disso, sobre a comunicação, né, como a escola comunicar o valor do seu trabalho, especialmente através das mídias sociais. E a gente veio entregando esse conteúdo para vocês, né? Essas sugestões, essas dicas para que a escola, né, se comunicasse melhor com as famílias durante esse período. Mas ainda assim a gente entende que foi pouco em vista de tanta dificuldade que as escolas estão passando. Enfim, por influência, até mesmo por exemplo de outros profissionais, né, que fazem coisas parecidas com o que a gente faz e coisas diferentes também, a gente decidiu trazer essa formação que a gente fazia presencialmente para o online, para as escolas, que aí é uma formação mesmo, né, não são só essas... Óbvio que todas essas dicas que a gente deu durante esse período, elas são super válidas, elas são pertinentes, né? Elas são
elas têm valor para as escolas, por mínima, né, por menos coisa que a gente pudesse oferecer nessa uma hora de lives que a gente fez, elas foram convenientes, elas foram importantes para muitas escolas, só que a gente tem mais a trazer além disso, né? A gente tem publicado outras coisas, mas enfim. A gente, então, por inspiração dessas outras situações, a gente decidiu trazer esse conteúdo que a gente tem presencial para o online através desse curso que a gente adaptou para o virtual. É uma formação justamente pela demanda que a gente continua percebendo das escolas. Várias delas não têm, tem um nome diferente aqui que eu não estou conseguindo entender, mas eu vou assinar aqui. Para que as escolas aproveitem adequadamente esse canal de comunicação gratuito e enorme que elas têm, que são as mídias sociais. Então, a gente adaptou essa formação presencial que a gente já fazia em várias escolas para o conteúdo online. Então, o que a gente traz nessa formação? A escola ela precisa demonstrar autoridade, né? A gente sempre vem falando sobre isso. Inclusive, sobre tudo isso que a gente analisou até agora, a gente observou que as escolas que mantiveram essa comunicação, que mantiveram essa presença, realmente isso é um fato super importante. As escolas continuarem mantendo os seus conteúdos, as suas publicações, para mostrar o valor, né, a sua autoridade na educação infantil, né, que vocês são profissionais da educação, né? O professor de educação infantil, ele não é só aquela pessoa que vai trocar fralda, que vai brincar, né? São todos formados, são todos profissionais e precisam demonstrar autoridade no que fazem. E a partir dessa autoridade, a escola vai criar a sua percepção de valor, né? Porque o que a gente percebe é que muita gente na educação infantil, lógico que em outras áreas também, mas na educação infantil a gente vê as pessoas, os pais buscarem preço, mas elas buscam, às vezes, exclusivamente preço porque a escola não vem demonstrando o valor do trabalho que ela oferece, né? Então, o intuito é a gente trazer isso. E por que a gente fala de mídias sociais? Porque antigamente a gente procurava os serviços que a gente precisava no catálogo, né, nas páginas amarelas, às vezes em publicações de revistas e jornais, nos classificados, mas hoje isso não acontece mais dessa forma, né? Então, onde que as buscas hoje são feitas, né, do serviço que a gente está precisando? Na internet, basicamente. E quanto mais referências a gente tiver na internet, na web, mais fácil a gente vai ser encontrado, né? Então, a escola, mais ainda, né? Além da questão da comunicação com as famílias, por uma questão de negócio mesmo, ela precisa ter uma presença virtual para que ela seja encontrada. E a gente tem várias pesquisas que indicam que o número de pessoas que usam as redes sociais é enorme. E dentro dessas pessoas, o público da escola está lá, em peso, né? A gente tem dados estatísticos a respeito disso. O público, as famílias das crianças em idade de educação infantil está em peso nas redes sociais. E aí, nessa formação que a gente oferece presencialmente, que a gente está adaptando agora para o online, a gente vai trazer uma base super consistente para a escola, para ela ter uma comunicação ainda mais eficaz com o público dela através das redes sociais. Quer falar algumas coisas sobre isso que a gente vai trazer, tá? Essa formação que a gente está trazendo online, a gente já tinha intenção de fazer, né, Rê? A gente fez algumas presencial e foi muito bacana, tem uma troca muito legal com a escola, mas a gente queria ampliar, né, as pessoas a serem alcançadas, porque a gente percebeu que era muito mais importante do que a gente imaginava, né? Saber se comunicar através das redes sociais e não só, né? Porque a gente, até chegar na rede social, você já passou por vários estágios dentro da própria escola, com a sua comunicação, com o seu vínculo, com a família. Então, é muito importante que a gente realmente saiba passar e transmitir aquilo que a gente faz, né? Às vezes a escola não consegue transmitir o valor da sua educação, do seu trabalho, porque ela não dá visibilidade para isso.
né? Então a gente precisa aprender a comunicar o nosso trabalho. Por que Algumas ele é escolas, importante? inclusive, não acreditam no poder dessas ferramentas, né? Dessas mídias Exatamente. sociais. E daí agora, nesse momento de quarentena, que a gente vê que realmente é muito importante que a escola realmente consiga entender o valor e o peso dessa comunicação. Porque agora algumas escolas o único meio de comunicação é esse, né? Então, olha como é importante a gente trazer para a família o nosso trabalho, né? Aquilo que nós fazemos, que nós estudamos para isso. Outro dia até vi um texto sobre o profissional de educação infantil, e eu particularmente concordo com muita coisa, mas eu acho que nesse momento ele precisa acontecer uma parceria, sabe? E não só nesse momento. A educação infantil, ela não caminha sozinha, por melhor que ela seja, né? Ela precisa trazer a família para caminhar junto com ela. Então, essa divulgação, essas postagens, essa comunicação, ela precisa ser bem feita, porque senão não aparece esse valor. Tudo aquilo que nós fazemos não tem visibilidade, ninguém vê o que acontece. Então, a gente precisa realmente buscar a maneira correta de fazer isso, os registros corretos, a linguagem correta, tudo tem um jeito de fazer, né? E então a gente resolveu trazer esse curso antecipadamente, né? Porque não era para agora, mas nós pegamos tudo aquilo que nós já fizemos, tudo aquilo que nós já falamos, que nós já trocamos, colocamos muito mais coisas por conta desse tempo, né? Que a gente vê que as pessoas estão buscando ferramentas e ideias, estratégias, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar assim. Então, a gente precisa ter um planejamento. Se a gente não tinha um planejamento até hoje, a gente precisa fazer, porque a gente tem que ter cartas na manga. E aí, esse curso vem. A Graziela está falando que precisamos mesmo aprender a mostrar o nosso trabalho, o quanto ele é importante e feito com seriedade. Isso mesmo. Inclusive, Com Graziela, as certeza. formações que a gente já fez presencialmente, a gente tem essa limitação geográfica, né? Porque o presencial ele atinge basicamente o que está aqui na nossa região. A gente ouviu muito isso, sabe? Depois de levar essa formação, como que os professores se enxergaram assim, subvalorizados, sabe? Sim. Como que depois do que a gente conversou com eles, depois do que a gente levou para eles, eles perceberam, nossa, realmente eu tenho muito valor. O meu trabalho tem muito valor. Né? Então, eu acho que até essa injeção de ânimo, assim, sabe? De autoestima, essa formação traz. São coisas que a gente realmente percebeu, né, Tati? E aí, só pra gente... apesar desse tempo de quarentena estar sendo tão assim, difícil para a gente, até para algumas pessoas um pouco mais, por estar tendo que se adaptar, né, a outra didática, a outra maneira, a outras ferramentas, eu acho que vem a reforçar o trabalho e a importância do professor. Porque hoje o pai e a mãe estão não cumprindo esse papel, até porque não é obrigado a fazer isso, mas eles estão, de alguma maneira, transmitindo para essas crianças as propostas. E aí eles estão vendo quanto faz falta o encantamento do professor, o contexto da escola, o espaço preparado para aquela proposta. Então, quer dizer, eu acho que quando nós voltarmos, eu tenho certeza que quando nós voltarmos, realmente o professor ele já vai ter um outro significado para as famílias. E aí, para a gente não se perder, assim, porque é muita coisa. A gente está tentando trazer tudo, assim, o máximo possível do que a gente entrega nessa formação presencial no online. Então, só para a gente não se perder, eu vou ler aqui o que a gente entrega nisso, né? Então, a gente traz estatísticas sobre o público da escola, que são super importantes para serem analisadas e a escola fazer esse planejamento da comunicação delas. A percepção de preço e de valor, né, na escola de educação infantil, que muita gente não sabe nem a diferença entre isso, né? A diferença entre preço e valor. Então, não sabendo isso, é mais um motivo, inclusive, para os pais só pensarem no preço, né? A gente precisa demonstrar o nosso valor para que o preço ele não seja nem questionado. Onde está o valor da educação infantil, né? Então, para a gente mostrar esse valor, onde que ele está? Né? Onde está o valor da educação infantil? Trazer possibilidades de comunicar nesse período de quarentena. Ju, Dani, Gonzaga, entraram, bem-vindas. Outra coisa também, como comunicar com diferentes tipos de famílias nesse período, porque a gente entende que existem famílias bem distintas, né, com
com personalidade, enfim, famílias diferentes no nosso público, Dinâmicas. como que a gente pode lidar com essas famílias, né, com a comunicação com essas famílias, Uhum. especialmente nesse período. A gente continuar pensando na criança como protagonista na educação, mas também na comunicação da escola, né? Então, a criança ela tem que ser protagonista em todos os sentidos, também na comunicação. Que tipo de conteúdo a escola pode produzir nesse momento, né? E tem N possibilidades, mesmo a escola, como a gente já disse, fisicamente não está funcionando. Sim. Indicadores para a escola analisar a sua comunicação. Essas ferramentas, essas mídias, elas têm N indicadores para isso. Inclusive, a gente precisa configurar essas redes, né, para que elas mostrem esses indicadores, esses dados para a gente analisar a nossa comunicação. Que tipo de mídia que a gente pode usar, né, para essa comunicação? A gente tem tantas aí disponíveis, mas analisar quais são as mais indicadas para a educação infantil, pensando em onde o nosso público está, né? E também pensar na linguagem ideal para o mundo virtual, né? Que é um tanto diferente, mas tem muita Sim. coisa da linguagem assim que a gente faz presencialmente que tem que estar na comunicação virtual também. Então, é tudo isso e a gente sempre entrega mais, né, Tati? Até nas próprias Muito. lives a gente se compromete. Então, gente, vão ser tantas dicas a respeito disso, a gente sempre entrega mais, né? Então, basicamente, é isso que a gente vai trazer nessa formação adaptada para o virtual. E quase acabando o tempo. E aí, algumas informações sobre essa formação é o seguinte, a gente meio que como a Tati falou, a gente decidiu trazer isso antes do previsto, né? Em função desse momento que a gente está vivendo. E aí, o que a gente se inspirou em outros casos e trouxe para essa formação? A gente já marcou, ela vai acontecer no dia 7 de maio, numa quinta-feira. Ela vai ter 2 horas de duração, vai ser de 8 da noite às 10, né? Das 20 às 22 horas. A plataforma onde ela vai acontecer, a gente ainda vai decidir. O valor dessa formação é justamente o que a gente se inspirou, pensando em como a gente pode continuar ajudando as escolas, né, a se comunicar, visto que em algumas situações, justamente o que é gratuito, às vezes ele não é valorizado, né? Então, pensando minimamente num valor financeiro, monetário para essa formação, a gente vai colocar ele a 10% do que ele é cobrado presencialmente nas escolas onde a gente oferece. Então, vai ser um valor simbólico de R$ 45 essa formação sobre a comunicação das escolas nas mídias sociais. Lembrando que vai ter um número limitado de vagas, até pela própria limitação das plataformas, mas também pela limitação da gente conseguir dar um suporte às escolas, né, aos profissionais de educação que estiverem participando dessa formação. Então, vai ter um número limitado de vagas. E aí, assim, o que a gente tinha falado de surpresa, né, é justamente essa formação. E o fato seguinte, das 10 primeiras escolas, né, que assistirem essa live até amanhã e que quiserem participar dessa formação com a gente, as 10 primeiras escolas que se inscreverem, elas vão ganhar como se fosse uma curadoriazinha, né, uma análise das redes sociais delas pela gente, assim, online, individualmente, né. Então, como é que vai acontecer? A gente não vai divulgar, a princípio, essa formação pelas próximas 24 horas, né? Porque a ideia é a gente privilegiar as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nas lives, né? Já que a gente fez essa 10ª agora para fechar essa questão da comunicação da escola. Então, a gente vai divulgar o link para inscrição dessa formação só após 24 horas. Então, só amanhã, no fim da tarde, é que a gente vai divulgar para as nossas outras redes
para as nossas outras, né, para os nossos outros canais essa formação. Então, as pessoas que estão acompanhando a live, seja agora, seja nas próximas 24 horas, vão ter a oportunidade de fazer a inscrição antes, garantindo que a gente tenha depois esse contato individual para fazer essa análise das redes sociais da escola. Como que vai ser, a princípio, essa inscrição, né? Para essas escolas que vão ter esse acompanhamento, como a gente ainda não vai liberar a divulgação para geral, essa inscrição pode ser pelo direct mesmo. A escola manifestando seu interesse em fazer a formação, a gente já anota, né? Então, ok, depois que as 10 escolas, as 10 primeiras escolas tiverem se inscrito através do direct com a gente, porque essa divulgação, né, só vai a partir, por enquanto, acontecer através do Instagram mesmo, né, por conta da live. Então, assim que essas 10 primeiras escolas tiverem demonstrado interesse em fazer, aí a gente abre a divulgação nos outros canais também. Então, a princípio, para essas 10 primeiras escolas, a inscrição vai ser dessa forma, já que a gente ainda não vai liberar o link para inscrição de todo mundo, tá? Para essas 10 primeiras escolas, a inscrição vai ser via direct, né? Vocês manifestem lá o interesse, né? A gente conversa, anota o e-mail de vocês direitinho, e aí, quando o link oficial for divulgado, vocês fazem oficialmente a inscrição da escola de vocês. E teve um recado aqui, peraí. A Ju, você está falando sobre o que exatamente estamos precisando em nossa escola. Desvalorização da educação infantil. Passando. A letra é tão pequena, gente, eu estou na hora de trocar meu óculos. Desvalorização da educação infantil neste momento, já que não enviamos tantas atividades para casa, os pais querem pagar menos. Ô Ju, isso é muito, muito comum. Justamente porque a maioria dos pais não entende como é o trabalho da educação infantil, que não é escolarizante, né? Então, isso muitas vezes acontece também em função da falha na comunicação da própria escola, né? Em alguns casos, inclusive, a própria escola, os próprios profissionais, eles não se valorizam, né? Eles não percebem o valor que eles têm, o valor profissional que eles têm. E aí, se eles não se percebem profissionais, né, com grande valor para trabalhar com primeira infância, eles não conseguem transmitir isso. Uhum. E se as famílias, se o público deles não percebe também esse valor, como que eles vão entender que o momento que está todo mundo passando agora, que a educação infantil é diferenciada, né? Que não tem como fazer esse trabalho remotamente. O que a gente falou, a gente pode aproveitar esse momento, sim, para manter o vínculo com as crianças, né, para fazer esse contato, essa comunicação, mas não é uma educação à distância como a gente conhece, né, formalmente. Não é, porque a educação infantil não é escolarizante, então não tem como fazer isso. Mesmo a partir do Fundamental 1, por exemplo, que já tem condição de acontecer uma educação à distância, isso ainda é complicado, porque as crianças dessa faixa etária do Fundamental 1 não têm ainda essa autonomia para fazer isso sozinho, né? Eles precisam do apoio dos pais ali. Então, as famílias da educação infantil precisam entender como é que a educação infantil funciona. Qual é o trabalho da educação infantil, né? Qual o objetivo entender o valor de estudo, dela, né? o objetivo e como elas entregam valor nesse trabalho. E aí a nossa proposta é essa, sabe? Com essa formação, é fazer com que as escolas Você falou data, Rê? Dia 7 de maio. As escolas perceberem, entenderem que elas precisam mostrar o valor do trabalho delas, que os profissionais que estão ali são profissionais, né? São formados, estudaram para isso, e que eles têm toda a capacidade de demonstrar o valor do trabalho deles de outra forma. Né? Diferente do que as famílias estão esperando, que é só entrega de atividade. Não é isso, a gente sabe, né? Exatamente. Esse curso é muito interessante, gente, porque a gente traz as mídias sociais
à luz, né? Para que as pessoas entendam que não é tão difícil, que não é complicado, mas que é necessário nesse momento. Ah, é só isso, Tati, que você trabalha? Não. A gente fala de BNCC, a gente fala de contexto, a gente fala de aprendizagem, a gente fala de comunicação, a gente fala de gerência, a gente acaba entrando um pouco nessa gestão, né? Nessa comunicação da equipe com a escola. Então, a gente aborda muita coisa. E como a gente comunica com as pessoas, esperando que elas também tragam suas dúvidas, acaba que muitas vezes vai para outros caminhos, né, Rê? Cada lugar que a gente passou, acabou pegando curvas, né? A gente fala que o nosso curso ele tem um roteiro muito bem definido, mas é igual uma viagem gostosa, sabe? Que você tem um roteirinho, mas chegou num lugar, tá gostoso ali, tá tendo que ampliar mais os horizontes e tal, a gente vai ficando. E daí depois a gente vai retomando para a gente conseguir entregar tudo aquilo que a gente propôs. Mas vira e mexe, a gente acaba trazendo outras ideias também, outra visão, outro ponto de vista, porque vai de acordo com o público que a gente está naquele momento. É claro que também, como tem um número limitado, se tiver muita gente, a gente vai acabar abrindo outros dias, de repente, né? Para que a gente consiga atender todo mundo. E tudo isso que a gente veio trazer aqui para vocês é o core do nosso trabalho, né, Tati? É mostrar o valor da educação infantil, que não é percebido. Exatamente. Né? Não é percebido. A gente entende muito, a gente acredita muito que a educação é a base da educação de todo ser humano, né? E como ela é, a nosso ver, a menos valorizada, o segmento menos valorizado. Então, o intuito da gente ter idealizado a Gente Pode é justamente trazer, né, dar uma chacoalhada nessas escolas, nesses profissionais, para que eles entendam o valor do trabalho deles. É uma questão até de autoestima, né? E eu acho que nesse momento a gente está tendo uma oportunidade de se reinventar, sabe? Eu falo, esses dias eu até tive isso foi para mim, de um aprendizado que eu tirei para mim de uma situação que aconteceu aqui em casa. Quando a Rê fala que as pessoas não conseguem enxergar e tratar o professor de educação infantil como uma pessoa, um trabalho valorizado e reconhecido, tem ligação diretamente com aquilo que aquele profissional tem dele. Porque a boa imagem que eu faço de mim, ou não, é a boa imagem que as pessoas têm de mim. Então, por esse profissional já achar que a educação não é valorizada, a gente só troca fralda, a gente não troca só fralda. Existe um vínculo, existe um conhecimento, existe uma pesquisa, uma investigação da criança para o professor, do cuidador para a criança. Então, quer dizer, o pai não sabe disso. Como é que ele vai saber? Com essa comunicação clara e bem feita que a escola faz o seu serviço, faz o seu trabalho, faz daquilo que ela faz todos os dias, que é um trabalho, mas para a gente é um prazer, né? Eu falo que eu não trabalho na escola só para ganhar dinheiro. Não, gente, eu amo estar ali. Né? Então, primeira coisa, quando a gente ama estar ali, a gente é feliz. Quando a gente é feliz, a gente busca melhorar, a gente busca aperfeiçoar, a gente busca cada vez mais entregar um trabalho de qualidade, né? E não é só um trabalho, é uma educação, é cidadania, é crescimento, é construção de história. Então, vai muito além do que as pessoas enxergam e imaginam, mas faz parte da nossa função mostrar o valor desse trabalho. Eu coloquei as informações básicas aqui. Se vocês quiserem conversar com a gente depois fora aqui da live, né? Mandar um direct ou ligar para tirar quaisquer outras dúvidas que ainda existam. E acho que é isso, né, Tati? É isso. A gente acho que pegou muita coisa. Tem muito valor e precisa mostrar isso. E ela tem toda a capacidade de fazer isso com autonomia, né? De uma forma sustentável. É isso, a gente acredita muito na educação infantil e quer fazer com que os outros profissionais de educação infantil também acreditem na potência deles, né? No valor que eles têm. Gente, muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui. É sempre um prazer. Hoje entrou pessoas novas, que eu entrei pelo meu IG, tem gente que estudou comigo aqui, tem mãe de aluno aqui, muito legal. Legal. Então, muito obrigada mais uma vez. A gente acredita ter encerrado essa sequência de lives, mas se a gente achar que ainda é necessário, né, trazer algum outro assunto por conta de alguma outra dor que a gente tenha observado, a gente volta, ok? E de qualquer forma, a gente está sempre entregando conteúdo no feed também e a gente vai conversando, porque afinal de contas já está todo mundo querendo mostrar esse valor, né?
do seu trabalho. Ai, que bom. Beijo, obrigada, Grazi. Gente, Adoro ver você. prazer. Parabéns. Beijo, Espero beijo. vocês no curso. Até. Tchau, tchau.